Você acredita em feitiçaria? Esse relato é real. Não citarei nomes para não dar problemas. No ano de 1980, a mãe da minha ex-esposa foi diagnosticada com um câncer, mais especificamente leucemia, em um estágio muito avançado. Ela já estava em coma por mais de um mês, em estado crítico, e os médicos já haviam perdido a esperança. E a expectativa era que ela pudesse falecer a qualquer momento. Minha ex-esposa, profundamente abalada com a situação, tomou a decisão de visitar o centro de Umbanda, que costumávamos frequentar em Santa Terezinha. Ao chegar lá, ela procurou o Exu Tranca-Ruas das Almas. E em um estado de desespero, explicou toda a situação. Foi nesse momento que o Exu fez uma pergunta crucial. Quanto tempo de vida você deseja dar a mais para sua mãe? Minha ex-mulher respondeu: gostaria de pedir mais 2 anos. E o Exu respondeu: vou dar 4. Ele então acrescentou: traga um galo vermelho e uma garrafa de cachaça pura. Uma data foi marcada para a realização do feitiço, na semana seguinte. Durante o feitiço, alguém deveria estar ao lado da enferma, pois ela acordaria assustada. No dia agendado, minha ex estava com o galo e a cachaça, conforme instruído pelo Exu. O Exu pediu que ela soltasse o galo no centro do salão. E surpreendentemente, o animal permaneceu imóvel, e sem que ninguém sequer o tocasse, caiu morto. No hospital, no mesmo horário, a minha ex-sogra acordou do coma gritando palavras religiosas, desejando sair do hospital o mais rápido possível. Exames subsequentes revelaram que a leucemia havia desaparecido. Ela estava completamente curada da doença, recebeu alta e passou a viver em plena saúde. No entanto, sua personalidade sofreu uma mudança notável. Antes ela era muito carinhosa com suas netas, mas depois passou a tratá-las com frieza. Embora continuasse a visitá-las semanalmente, algo que não fazia antes de adoecer, ela nunca mencionou nada sobre o ocorrido e tomou a iniciativa de quitar todas as suas dívidas financeiras. 4 anos depois, ela sofreu um desmaio e foi internada novamente, vindo a falecer apenas 2 dias após o desmaio. A causa da morte foi novamente a leucemia. Na noite de seu falecimento, fomos despertados pelo som de cascos de cavalos. Ao olhar pela janela, vimos uma grande carruagem, puxada por várias paredes de cavalos brancos e impressionantemente belos. Quando reflito sobre essa história, me pergunto se tudo valeu a pena. Antes de começar a contar o relato, eu prefiro não me identificar. Também não falaria a cidade, porque a minha família é muito conhecida na região. Eu moro no estado do Ceará. Nesta época em que aconteceu o caos, eu tinha apenas 13 anos de idade. Em 2019, eu fui passar as minhas férias de julho, na casa da minha tia, em uma cidadezinha vizinha. Nessa cidade, tem muitas histórias de matar o coração de qualquer indivíduo. Eu saí da minha cidade no começo da noite de uma quinta-feira, era por volta das 19h30 e quando eu cheguei nesta cidade, de destino era por volta das 21h30. Lembro-me que eu fui passar as férias na zona rural desta cidade. Cheguei na casa da minha tia e pedi a sua bênção e falei com todos que estavam presentes, na casa. Logo após fui tomar um banho, para em seguida ir jantar. Após o jantar eu fui para a casa do amigo do meu primo, ficamos por lá um pouco tempo e ao retornarmos, para a casa da minha tia, lá estava o amigo do meu tio. O tio Zé, assim que eu o chamava. Falei com ele e dei um grande abraço. Depois disso fui na cozinha pegar um pedaço de doce de caju, que a minha tia havia feito. Foi então que eu escutei o meu padrinho, contando uma história muito intrigante de um tal de enforcado. Ele me contou que há muito tempo atrás havia um homem que a filha de um fazendeiro da região. A filha do fazendeiro chegou chorando, contando que havia sido viole por um dos seus capatazes. O fazendeiro, virado no diabo, falou com todos os homens para irem atrás do infeliz. Depois de 3 dias à procura do homem, eles o encontraram.
O fazendeiro amarrou o homem como uma corda, em volta de suas mãos. Logo após isso, o fazendeiro deu uma surra no homem e depois o levou até uma estradinha. E lá o enforcou em uma árvore. O fazendeiro enterrou o infeliz lá mesmo. Depois disso, boatos começaram a surgir de um certo fantasma do homem que ficava perto da mesma árvore. Quando eu escutei isso, eu fiquei curioso: onde seria essa tal estrada? A minha tia falou que isso não era coisa para eu me meter. Depois de toda a conversa, eu fui lá fora e comentei para meus amigos. Eles me contaram que isso era verdade. Foi então que eu os convidei para ir na manhã seguinte nessa estradinha. Eles me falaram que era para eu deixar quieto. Eu insisti muito e falei até que eu poderia pagar gasolina das motos, e eles acabaram concordando e assim combinamos para irmos na parte da tarde. No dia seguinte chegamos na estradinha e de fato tinha até uma cruz próxima à árvore. Alguns minutos do local, havia um rio no qual aproveitamos para tomar um banho, pois estava muito quente. Ficamos lá até umas 5 horas da tarde, depois disso resolvemos pegar estrada de volta para casa. Só que a gente não contava com o que viria pela frente. Pouco tempo depois de pegarmos a estrada, percebemos que já estava ficando escuro e minutos depois, a única luz era do farol das nossas motos. Eu estava na frente do nosso grupo, foi aí que eu acabei presenciando um homem em pé perto da maldita árvore. Parei a moto um pouco distante. Esperei meus amigos chegarem. E quando chegaram instantaneamente, todos também viram um homem. Minha amiga falou: "Socorro, meu Deus, é o enforcado." Eu comecei a rir dela dizendo que ela era medrosa e logo após ela falou: "É sim, é um enforcado, sim." Eu falei para ela que isso era história para boi dormir e logo após, eu liguei a moto e passei bem perto do homem e quando eu cheguei bem perto dele havia um cheiro horrível. Quando eu olhei para o seu rosto, os seus olhos eram apenas 2 buracos escuros, no lugar dos olhos. Com um susto eu caí da moto e o homem por sua vez, havia sumido. Levantei a moto e saí de lá, o mais rápido possível. Quando eu cheguei em casa eu estava branco feito um papel. A minha tia perguntou o que tinha acontecido, pois eu estava muito assustado. Eu acabei contando tudo ocorrido à minha tia, que brigou muito comigo, pois eu tinha desobedecido seu pedido. Lembro-me que na mesma noite, eu acabei sonhando com o maldito homem. No sonho ele falava, para eu nunca duvidar das coisas do além. Levantei bem assustado, isso já era de manhã. Levantei da cama meio atordoado, encontrei toda a minha família tomando o café da manhã. Aproveitei para fazer o mesmo que eles e na mesa. O assunto era o acontecido da noite anterior, já não bastando a bronca da minha tia, agora era o meu tio brigando comigo, em plena manhã. Quando chegou mais tarde o meu tio mais calmo, me falou que não sabe como o homem enforcado não havia me atacado. Pessoal, sei que é chato ficar pedindo sempre para vocês não esquecerem de deixar seu like, se inscrever e se puder compartilha esse vídeo. Obrigada.